Dr. Glaico, antes de mais nada, nós queríamos agradecer ao senhor a gentileza de nos receber para dar essa entrevista, dizer que além de ser uma pessoa extremamente querida por todos nós, magistrados, nós temos também um reconhecimento muito grande pela grandeza do seu serviço dentro do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Começando então a nossa conversa, nós gostaríamos que o senhor nos dissesse alguma coisa a respeito do início da sua vida, da sua infância, da sua família. Tá. A minha família é uma família muito unida, uma família, eu devo a meu pai e minha mãe toda a minha orientação de conduta social, conduta individual e profissional. Eu nasci em Iraí de Minas, que era município de Monte Carmelo naquela ocasião. E com o passar do tempo, meu pai mudou para Monte Carmelo e aos 6 anos de idade, 7 anos, não me lembro bem, nós fomos para uma cidade do interior de Minas também, chamada Grupiara, que era município de Esteira do Sul, hoje emancipou, mas naquela ocasião era município. Lá eu fiz o meu curso primário, onde tive a felicidade de conhecer uma professora que me acompanhou em todo o curso fundamental, que hoje é chamado fundamental, que antigamente era chamado primário, do 1º ao 4º ano. E quero registrar porque essa pessoa é muito grata, eu sou muito grato a ela pelo ensinamento, pela conduta e pela proteção que ela tem me dado, né? A senhora vai me permitir contar um fato dessa professora recente e que aconteceu no hospital durante a cirurgia. Mas nessa ocasião eu fiz o primário, 1º, 2º, 3º, 4º ano com ela, no grupo escolar Coronel José Faleiros de Aguiar. Era um indivíduo que sempre ajudou a nossa cidade. E essa professora foi minha única professora de primária, me ensinou muito, tudo. Desde conta de somar, dividir, multiplicar e aqueles programas que ela fazia, muito teatro, ela sempre me colocava nesse teatro como uma peça importante para ela. Depois do primário, eu fui para Monte Carmelo prestar admissão ao ginásio. Aí ela me orientou como era para fazer a prova e eu passei. E comecei a fazer meu ginásio em Monte Carmelo. Escola pública. Escola pública. Escola pública é uma escola que tinha uma escola de freiras, né? Colégio de freiras, começou a admitir mulheres. Aí criaram um colégio para homens. E eu fui para esse colégio, que é um colégio que me ensinou muito, onde teve um diretor, o Dr. Mário Moreira, que era um advogado exemplar, e meu tio, que era sócio também do colégio na época, na fundação. Lá eu fiz o meu ginásio, né? 1º, 2º, 3º, 4º ano ginasial. Quando acabou nesse colégio, né, que era chamado Tomás de Aquino, eu fui para Araguari, onde eu fui fazer o científico, prestar admissão a uma vaga no científico, que antigamente era chamado de científico. Eu fui para o Colégio Regina Passes, dos padres, lá em Araguari, passei também. Aí fui fazer o meu científico, onde conheci pessoas extraordinárias. Eu quero registrar aqui o professor Max, que era um padre holandês, que me ensinou muito química, física, biologia, era um jeito de um conhecimento extraordinário. E quando eu estava no 3º ano científico, eu jogava futebol, gostava de futebol, sempre gostei. E jogava no Fluminense de Araguari. Escolheu um ótimo time. E lá eu fui chamado para Uberaba, para jogar no Nacional de Uberaba, que era um time mais evoluído, a cidade de Uberaba era uma cidade. Aí eu fui fazer o 3º científico em Uberaba.
no Esse Colégio futebol Triângulo. já era profissional? Já era. lhe rendia alguma coisa ou não? Nada, eu só pagava o colégio. Ah, pagava o colégio. Pagava o colégio eles pagavam. Já era alguma coisa. Já era alguma coisa. Ajudava muito meu pai, porque meu pai era um comerciante, coitado, e sempre lutou com muita dificuldade. Nessa época, a medicina já entrava nos seus planos ou ainda não? Sempre entrou. Sempre entrou. Desde a dona Antonieta, desde o meu primário. Naquela ocasião... Porque o pai é comerciante. Algum médico na família nada, antes do senhor? Só tinha o meu avô que era um charlatão. Meu avô era um charlatão e cuidou muito bem de Monte Carmelo. Em Monte Carmelo ele ajudava aquela pobreza toda, certo? Ele criou o São Vicente de Paulo, ele dava banho nos pobres lá, ele era um indivíduo que ajudava todo mundo. Mas não tinha formação, coitado. A formação dele era a formação de família, própria, um autodidata. O irmão dele, era o Dr. Osório de Moraes, criou um laboratório em Belo Horizonte. São os dois irmãos. E tinha uma irmã também, que era a tia Minda, que são naturais de Estrela do Sul. Aí meu avô, a minha avó contava as histórias dele. Até apendicite já chegou a operar. Sendo charlatão, chegou a fazer apendicite em Monte Carmelo. E eu sempre tive vontade. Eu era menino, eu lembro muito bem que eu pegava o mamão do pé da árvore, né? Fazia cirurgia, costurava o mamão, abria o mamão. É mesmo? Sempre. Sempre achei. Quando aqueles estava podre o mamão, eu retirava aquela parte podre, colocava uma fazia um enxerto. Fazia um transplante ali naquela ocasião. Isso eu tinha 7, 8, 9 anos. A dona Antonieta, que é essa minha professora primária, que eu nunca esqueço, ela dizia assim: você tem um pendor e você tem uma maneira muito peculiar de ser um grande médico. Isso olha, a sabedoria dos professores, hein? E em Uberaba, eu joguei no Nacional Esporte Clube, também pagava o meu colégio, Triângulo Mineiro, que era o dono do colégio, era o deputado, que hoje é dono do Uniub, né, da Faculdade de Medicina de lá. Eu esqueci o nome, mas ele foi escritor também. Ele criou o Colégio Triângulo Mineiro, onde eu estudei. Depois acabei fazendo o final do terceiro científico no Diocesano, que era dos padres, porque o Triângulo não tinha como continuar, Diocesano. E passei um ano em Uberaba. Foi um ano muito feliz da minha vida, onde eu conheci uma pessoa que me orientou muito na vida, chamado Francisco Cândido Xavier, com quem eu convivi um ano. Só um ano. E quem me ensinou tudo de bom. Toda segunda-feira à noite, eu não relatei nesse aqui na senhora, mas o que eu esqueci na época. Toda segunda-feira à noite e toda sexta-feira à noite eu estava com ele, ele me chamava de Cardozinho. E mandava eu sentar na mesa junto com ele. Ele me deu muitas lições na vida. Grande alma. De conduta, de moral. Né? Eu lembro, quero contar para a senhora uma parte interessante, em que chegou um grupo de São Paulo, inclusive alguns eram até atores naquela ocasião, querendo criar um partido espírita cristão. E era para ele assinar o livro de abertura. Eu estava junto com ele sentado num banco e ele disse assim: minha senhora, eu não vim no mundo para partir, eu vim para unir. Por isso eu não posso assinar esse livro da senhora. Eu acho que não pode ter partido espírita. O espiritismo não é um partido. Ele é uma filosofia que se reveste de um manto religioso, mas que tenta unir. Então nós vamos mudar o nome. União Espírita Cristã. Mas a união de vocês é uma união muito ruim. União de políticos é uma união muito ruim. A senhora me perdoa de coração. Eu não vou assinar esse livro da senhora. Esse foi um grande aprendizado que eu tive com ele.
ele me ensinou como é que se conduz. Um outro fato interessante também foi quando a senhora, ele contando a história naquelas mortes dos filhos, e a senhora falou que ele estava mentindo e cuspiu no rosto dele. Ele apenas limpou o rosto e disse: não, minha senhora, acreditar ou não é próprio de cada pessoa. O que eu estou falando para a senhora não é para a senhora acreditar, é porque me falaram, me orientaram a falar assim para a senhora, mas a senhora me desculpa, se não é isso que a senhora quis ouvir. Então, eu conheci um indivíduo de uma humildade, de um conhecimento sem igual. Sem igual, a expressão. Sem igual. Não encontrei no mundo uma pessoa como ele. Até hoje. Nunca. Em toda a situação em que eu vivi, todas as sextas-feiras à noite e todas as segundas-feiras. E lembro muito bem, um grupo também de Belo Horizonte esteve lá para construir um prédio, porque onde nós reunimos, onde ele reunia, tinha uma biblioteca pequena e um salão grande onde ele fazia as preces, onde ele psicografava. E disse assim: nós vamos construir para o senhor aqui um prédio, porque o senhor merece. Ele disse: meu filho, não faça isso não. Se o senhor construir aqui um edifício bonito, os meus amigos vão embora e me deixam sozinho. E sozinho eu não dou conta de nada. Sozinho eu não faço nada, eu preciso deles. Então não faça isso não, certo? Deixa eu computar. Se o senhor tivesse dinheiro, aqui no Alto São Benedito, que era o local, acima da exposição lá em Uberaba, aqui no Alto São Benedito tem vários indivíduos que precisam de casa. Moram em barraco, moram em lona, coberto de lona. Se o senhor quiser construir umas casas para eles, nossa, Deus vai agradecer o senhor demais. Mas eu não quero que o senhor faça isso aqui não. Porque os meus amigos vão embora, eles já falaram para mim aqui que vão embora e me abandonam. Então não faço isso não. Então esses dois ensinamentos me marcou na minha vida toda. E me ensinou... Nessa época, que idade o senhor tinha, doutor? Eu tinha 17 anos. 17 para 18 anos. Eu ainda não tinha inscrito no Exército ainda, porque depois eu voltei para Araguari para fazer o tiro de guerra e comecei o tiro de guerra, depois fui para o Rio de Janeiro para fazer o CPOR, certo? Aí quando eu fui prestar vestibular. Mas nessa ocasião, ainda lembro muito bem, sempre ele, depois de todas as palestras, de toda a conversa, nós sentávamos numa cozinha improvisada, onde eu tomava o café e gostava de comer o que a gente chama de rosca, né? Pão doce. E ele não comia o pão doce mastigando, ele molhava no café, depois é que comia. E um dia eu perguntei para ele, falou: Chico, por que o senhor faz isso? Porque meus dentes são ruins, meus dentes não são bons não, eu tenho que protegê-los. Eles me ajudaram durante muito tempo, agora eu estou na idade que eu que tenho que protegê-los. Então eu molho, porque fica mais mole, aí não facilita. Não sacrifica a minha dentadura, como dizer, a minha dentição toda. Então é um sujeito assim que eu digo para a senhora que realmente veio por uma missão. Um grande missionário. Missão. E nunca encontrei dele um fator contrário à conduta. Eu lembro uma vez que chegou um pastor também agredindo e disse: não, meu senhor, não precisa. Se o senhor quiser assistir, o senhor fica à vontade. Se o senhor não quiser assistir a nossa reunião, o senhor fica à vontade também. Ninguém é obrigado na vida. Então, era um indivíduo que, naquela época, eles tiraram a fotografia e tentaram pular um muro para tirar uma fotografia dele pelado. Umas coisas ruins que aconteceram na época. Eu lembro que ele falou assim: isso tudo eu tenho que passar. Isso tudo faz parte da minha vida. Mas eu tenho que sair disso aí. Eu tenho que passar por isso aí. Na época que ele teve uma hipertrofia de próstata, eu lembro disso, eu já estava estudando para o vestibular de medicina. E eu perguntei para o Chico: você vai procurar o Zé Rigó? Ele falou: não, eu vou procurar o médico, porque o médico é que estudou. Vou procurar Zé Rigó, não, eu vou operar com o médico. E realmente ele operou no Hospital São José, lá em Uberaba, da hipertrofia prostática que ele tinha, porque tinha dificuldade para urinar, ele tinha uma desúria, uma dificuldade, e foi muito bem.
Isso eu que perguntei. Ele falou, não vou procurar zero igual, não. Vou procurar quem estudou. Você não vai estudar? Você não vai ser médico? Então, isso. Bem. Aí daí de Uberaba eu fui para o Rio de Janeiro. Quando eu cheguei Puxado no Rio... pelo futebol ou não? Hã? Puxado pelo futebol ou não? Pelo Fluminense ainda. Pelo Fluminense. Lá na Laranjeira, é. Aí quando eu cheguei no Rio de Janeiro ainda, eu fui fazer meu teste nas Laranjeiras, passei. Só que eles começaram a exigir um contrato. Aí me atrapalhou minha vida, porque eu não podia ficar por conta deles. Esse contrato me atrapalharia todo o meu estudo. O que eu queria era ser médico, eu não queria ser jogador de futebol. Ainda lembro de uma frase quando eu saí de Grupiara, aliás, já estava em Araguari fazendo científico. Meu pai falou, você quer ser jogador de futebol ou médico? Você escolhe, porque você não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Isso eu falei, não pai, pode deixar que na época chega. E realmente quando chegou no Rio, que eu fui fazer esse teste no Fluminense, e que eles exigiram que eu tinha que ficar o dia todo lá, eu falei, não, acho que agora não vai dar para que eu continuasse no futebol. Eu cheguei no Rio de Janeiro no dia 13 de novembro de 1962. Fui num caminhão de manteiga de leite, levava manteiga de leite da minha cidade, de Araguari, para o Rio de Janeiro, porque eu não tinha dinheiro para pagar a passagem. Aí fui na boleia de um caminhão, aquele Fenemê que tinha uma cama em cima, outra embaixo, e o motorista, um jeito muito bom, nós levamos 3 dias para chegar no Rio de Janeiro. Nossa Senhora. 3 dias. Porque parava em todo lugar. Quando chegamos no Rio de Janeiro, paramos ali na Praça da Glória, ali no Relógio da Glória. Ele diz, ó, a rua que você fala, essa é Benjamin Constant, é essa aqui, ó. Se você quiser procurar essa tal de Dona Maria, é aqui que você tem que procurar. Quem que era a Dona Maria que o senhor queria Dona procurar? Dona Maria era uma senhora em que o pessoal de Uberlândia tinha me dado o nome dela. Que ela era de Alfenas. E ela tinha uma casa que ela alugava quarto. Ah, sim, sim. Uma pessoa muito boa. Me ajudou todo o meu curso de medicina, ela me ajudou. Ela criava vários gatos. Tendo o quarto dela, tinha uns 10 gatos que ela morava com os gatos. Era de Alfenas. Aí eu falei, subi a rua Benjamin Constant. O Dom Helder Câmara ainda era bispo naquela época, lá, né, onde o Palácio Bispo, no Rio de Janeiro. Eu subi a rua do Palácio Bispo e cheguei na Dona Maria. A Dona Maria falou assim, não tem lugar não, mas eu vou te arrumar um cantinho, porque você é mineiro, e mineiro a gente não pode desprezar não. Então me arrumou um cantinho lá, onde cabia uma cama, uma mesa para estudar, e nem em armário eu tinha que pôr minha roupa em cima dos caixotes lá. E fiquei nessa casa com a Dona Maria. Com o tempo ela foi adquirindo confiança, eu que fazia a contabilidade dela, eu que somava todas as contas, eu que acertava as contas delas. No final da vida dela, quando a casa era alugada, que eles quiseram construir um espigão, né, um prédio, eu que levei a Dona Maria para Alfenas, eu que arrumei o caminhão, eu que levei, que fiz o transporte, a mudança dela. E quando eu cheguei, quando foi em fevereiro, começava o carnaval no Rio de Janeiro. Os colegas meus de Araguari que estavam lá, dizem assim, ih rapaz, nós estamos aqui há 1 ano fazendo cursinho do professor Galotti, que era o cursinho mais famoso, pré-vestibular. Você vem do interior, você acha que você vai passar? Eu falei, eu estou tentando, né? Na vida a gente tem que tentar, não tem outro jeito. Eu vou estudar aqui. E fiquei 13 de novembro que eu cheguei lá, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Quando acabou o carnaval, começou o vestibular no Maracanã. As provas eram no Maracanã? Todas no Maracanã, da Faculdade de Medicina Federal e da Estadual, e que hoje é municipal, que naquela época era chamada Medicina e Cirurgia. É uma faculdade hahnemanniana, né? Eram 4 faculdades que tinha lá. Uma que era da prefeitura, uma que era do estado e 2 que eram federais. Aí nós prestamos vestibular. Conheci um rapaz muito bom, quero citar o nome, que era um sujeito que me ajudou muito, de Campo Grande, Carlos Garcia Filho, que o pai dele era juiz lá em Campo Grande, Mato Grosso. Ainda não havia separação ainda dos estados ainda. Aí ele me ajudou muito, me emprestava as postilhas,
Falar, ó, Glauco, isso aqui é que estuda aí, que é bom. Não foi o pessoal de Araguari, que era da minha terra. Foi uma pessoa estranha. Quando nós prestamos vestibular, as notas saíam imediatamente, uma semana após a outra. E nós fizemos, a primeira prova foi de física. Eu lembro muito bem que eu falei para o Carlinho, Carlinho, você vai estudar na parte de física, a parte de ótica que vai cair. E realmente, quando nós abrimos a prova, tinha ótica lá. Aí ele fez assim para mim, no Maracanã, nós todos juntos, ele falou, ó, e saiu a nota de física, eu passei, e os outros que tinham feito o cursinho não tinham passado. O Carlinho também passou. Depois nós fizemos biologia. Eu também passei e os outros não passaram. Quando nós fizemos de química, eu passei e os outros também não passaram. Então, as histórias interessantes. Eu lembro que eu estava no ônibus, eu e o Carlinho. Aí eu passei, tinha uma propaganda de flúor na parede, num painel, né? Falei, ô Carlinho, vai cair flúor. A importância de flúor para a dentição. Falei, mas não li isso não. Falei, mas vai cair. Vamos ler, achar aqui agora, dentro do ônibus. E chegou lá e caiu mesmo. Eu lembro que na prova de biologia caiu fotossíntese. Eu falei para ele, oh, você pode estudar fotossíntese, que vai ser a dissertação de biologia, vai ser sobre fotossíntese. E realmente foi. Aí nós passamos, eu passei na Faculdade Federal, na Estadual, ele também passou. Nós estudamos juntos, formamos juntos, durante todo o curso de medicina. Ele foi para Mato Grosso e sempre mantemos uma relação. Hoje ele é escritor e nós somos muitos amigos, nós somos amigos até hoje. De forma que tem esse acontecimento. Eu passei no vestibular, que era um mineirinho que não tinha feito cursinho, e os outros que tinham feito o curso. Que estudou num colégio interior, sem renome. Sem renome, sem nada. Então a vida é assim mesmo. Né? É assim mesmo. E eu não debochei de nenhum deles, eu acho que todos eles foram meus calouros depois. Mas eu acho que a vida é assim mesmo. É, né? Desse jeito. A gente colhe o que a gente planta, o que a gente faz. E nesse período todo de faculdade, então a família continuou no interior? No interior. E o senhor sozinho no Rio? Eu sozinho no Rio. Com a Dona Maria ainda. Formei na... Ah, formou na pensionato da Dona Maria? Com a Dona Maria. Até no último ano. No último ano é que teve o dono do prédio vendeu, o dono era um sobradinho, eu morava na parte de cima, e esse senhor queria vender para construir prédio, né? E aí aí foi quando eu fiz a mudança da Dona Maria. Dona Maria já estava velhinha, levei ela para Alfenas, entreguei ela para a família dela. É uma pessoa que eu rezo sempre, uma pessoa extraordinária. Aí eu fui para a rua 2 de dezembro, no Largo do Machado, porque não tinha onde ficar, e fui morar com o Carlinhos. Esse amigo de Esse amigo, fui morar com ele, para terminar o 6º ano. Um fato interessante também foi na formatura. Na formatura eu fui lá, fiz as fotografias, fiz tudo que se mandava, tudo que mandava. Fui lá, busquei a minha bata, que chamo, para poder, na formatura. Escolher o orador, que era um amigo nosso, um sujeito muito bom, um bom orador. No dia da formatura, o nosso paraninfo era Juscelino Kubitschek, que foi preso. O ano? Qual foi o ano? 1968. Então, logo na Revolução. Na Revolução. Ele foi preso na estrada. Nas vésperas do AI-5. Ele foi preso. Assim que ele falou o discurso lá, ele foi preso na saída do Teatro Nacional. Isso está registrado mesmo. Então, aquela turma de medicina é a sua turma? É a minha turma. Ele foi o padrinho, o patrono foi Dom Helder Câmara. E que foi transferido depois para Olinda por causa disso? Foi transferido para Olinda depois disso. Então, era realmente um grupo... Uma turma avançada. Avançada, né? E depois do discurso, ele foi preso, coitado, o Juscelino. Isso eu lembro muito bem. Só que eu não fui na formatura. Coisa mais interessante. Mas por quê? Vou contar para a senhora. Eu estava no Hospital Getúlio Vargas, na Penha. E na hora que eu estava pronto para sair, para vestir toda a roupa, o Carlinhos falou, ô Glauco, vai embora, vem rapaz, que já vai começar, nós já vamos lá para o Teatro Nacional.
apareceu um senhor atropelado que fraturou, rompeu o baço. Aí o professor José Pinto, que é um professor que admiro muito, ó, Gleich, se você quiser ir para a formatura, eu opero. Mas eu estou cansado. Falei, não, esse homem não pode morrer, não. De jeito nenhum. Aí entrei na cirurgia, operei e perdi a minha formatura. Não fui na formatura, certo? Eu fui o único que não compareceu à formatura. Infelizmente, por esse acontecimento, que não teve como eu largar o hospital. Motivo e como eu largar o justíssimo. paciente também, coitado, porque ele ia morrer. E o sangramento era muito grande, era um baço todo rompido, ali na Avenida Cardoso de Moraes, né? Que é a avenida principal que tem na Penha, perto da igreja. E o Hospital Getúlio Vargas, eu estava lá, falei, não vou sair não. Não vou deixar o professor operar sozinho. O espírito do bom médico é esse mesmo, né? É o da renúncia. Aí não fui. Inclusive na formatura eu não estava. Depois pedi desculpa para todo mundo, para todos os que estavam lá. E cancelei o meu contrato com o Fluminense também. Falei, não adianta eu... Aí o professor com quem eu trabalhava, o professor Pedro Abdala, que me devo muito, me ensinou várias técnicas cirúrgicas. Eu operava com ele, inclusive, no interior do Rio de Janeiro. Desde o começo do curso de medicina, houve um interesse assim para a cirurgia? Desde o começo. Eu vou contar uma história para a senhora. Quando eu passei no vestibular, de cabeça raspada, de boina amarela, que era a boina que usava na época, chegou um rapaz de Araguari, que se chamava ele de Chico 10. Chico 10, porque tudo para ele era 10 reais. Me dá 10 cruzeiro. Daí, né? Então, Chico 10. E ele tinha uma fimose. E ele queria casar. E ele falou, quem vai me operar é você, Gleich. Eu falei, não, mas eu passei no vestibular agora, rapaz. Como é que eu posso? Estuda e me opera. Eu falei, mas não posso fazer isso. Aí cheguei para o Cristóvão, que já estava no 4º ano de medicina. Disse, Cristóvão, você me orienta, porque dizer que tem que ser eu. Aí nós fomos para Nova Iguaçu, que é onde o Cristóvão dava plantão, num domingo. Nós entramos na Central do Brasil e fomos juntos, eu e o paciente, e fomos juntos para lá. E o orientador? E o orientador. Chegou lá no Hospital das Freiras, em Nova Iguaçu, operei esse rapaz, daí 3 meses ele estava casado, mora em Goiânia e tem vários filhos. Então, desde o primeiro ano, sempre. E sempre eu ficava... Se a senhora me perguntar, no Rio de Janeiro nunca fui à praia. Nunca fui ao Corcovado, nunca fui ao Pão de Açúcar. Fui com minha mãe quando ela foi. Eu já estava quase no 6º ano de medicina. Para mostrar à minha mãe o que era um Corcovado, o que era um Pão de Açúcar, o que era uma praia. Fui levar meu pai. Porque todo sábado e domingo eu estava no hospital. Porque eu não tinha onde alimentar. Eu ficava no hospital ajudando as freiras, ajudando em Nova Iguaçu. Eu ficava sábado em Nilópolis e domingo em Nova Iguaçu. Essa foi a minha vida toda. Eu era enfermeiro, eu dava injeção, eu fazia sutura, eu fazia curativo, certo? Eu fazia parto, tudo elas tinham plena confiança em mim, certo? E eu passei meus 6 anos dando plantão todo sábado e todo domingo. Todo sábado, todo domingo. A única vez que eu fui foi quando meu pai foi ao Rio de Janeiro para conhecer. E o fato é o seguinte, eu acompanhei muito esse cirurgião, o professor Pedro Abdala, na cirurgia. Ele desenvolveu uma tese de tratamento cirúrgico muito importante, que até hoje ainda preserva. Ele já faleceu, quando eu ia no Rio, sempre ia visitá-lo. No fim, ele ficou meio com dificuldade de raciocínio, mas era um sujeito que eu tinha muito carinho por ele. E eu lembro a vez que nós estávamos em Volta Redonda, operando uma técnica dele de hipertensão porta. Hipertensão porta é uma esquizomose, uma doença que dá no fígado e aumenta a pressão e dá varizes no esôfago e o sujeito morre vomitando sangue. E ele inventou uma técnica de desviar esse sangue das varizes do esôfago para a veia esplênica, que é do baço, a veia que vai para o baço. Aí o sujeito vivia 10 anos sem problema nenhum. Nunca morreu ninguém com a cirurgia dele. Eu, na vez que nós estávamos lá em Volta Redonda, eu precisava fazer, eu sempre ajudava. Aí eu falei, professor,
o senhor não vai deixar eu dar os pontos, não? Ele diz assim, por quê? Porque eu digo que se eu tiver hipertensão, eu tenho que operar o senhor. Olha. Quem vai operar o senhor? O senhor mesmo? Ah, Gleck, você está certo. Então tá. Então faz a cirurgia aí. Eu lembro que o professor Blaylock era um professor de Los Angeles, professor extraordinário. Baltimore. Ele esteve lá e ensinou essa técnica de dar ponto. Eram pontos invertidos para não fazer coágulo. Eu fiz a técnica do Blaylock, desse professor, e o professor Pedro Abdala falou assim, agora você pode me operar. Se eu tiver, você pode me operar. Então, esses fatos foram sempre marcando. E ele disse assim, naquela época o professor era catedrático, era o dono da cadeira. Isso. Falou, eu vou me aposentar e você vai ficar na cátedra. A anatomia vai ser sua. A anatomia clínica, a anatomia cirúrgica é sua. Eu vou passá-la para você. Aí eu falei, mas como é que eu faço? Meu pai, minha mãe, eu não posso deixá-los sozinhos no interior. Eles moravam em Araguari nessa época. Aí eu fui em Araguari e busquei meu pai e minha mãe para conhecer o Rio de Janeiro. E eu morava no 22º andar, nessa época, no centro da cidade. Porque eu já tinha saído, o Carlinho já tinha feito residência, eu estava fazendo residência médica, pós-graduação, e nós já tínhamos separado. Aí ele ficou lá na 2 de dezembro, no Largo do Machado, que era no Flamengo, e eu fui para o centro da cidade, que era mais barato, era um apartamentozinho menorzinho. Foi onde o Cleto morou comigo, onde eu levei o Cleto para estudar Direito lá, de Uberlândia, eu que transferi o Cleto de Uberlândia para lá. Aí ele morava nesse apartamentozinho, no prédio chamava Itu, um prédio muito alto, né? E eu cheguei com meu pai lá e disse assim, pai, eu acho que eu vou ficar no Rio de Janeiro. E o senhor precisava vir para cá, o senhor é minha mãe. Ele chegou no 22º andar e falou, onde que é o quintal aqui? Que eu quero plantar alguma coisa. Eu falei, pai, aqui não tem quintal não. Ele falou, então não fico aqui não. Você fica, mas eu não fico. Eu falei, onde o senhor gostaria? Brasília. Ó. Então tudo bem. Então eu vou prestar concurso em Brasília. O senhor pode ficar tranquilo. Foi o motivo de eu ter vindo prestar o concurso para médico em Brasília, na Secretaria de Saúde. Era uma das perguntas que nós não poderíamos deixar de fazer. Por que essa mudança de rota, né? Sair do Rio de Janeiro, onde tudo estava tão bem encaminhado. Tudo bem encaminhado, porque a minha tese de doutorado... E vir para Brasília. A minha tese de doutorado foi uma tese feita sobre doenças linfáticas, que é pouco conhecida na época, e eu inventei os franceses tinham um aparelho que fazia a injeção desse contraste no linfático. Porque o linfático ele é difícil, porque nós temos a artéria, temos a veia e temos o linfático. O linfático é que conduz todas as proteínas, todas as substâncias nutritivas do ser humano. À medida que nós vamos envelhecendo, os linfáticos vão acabando. Aí nós vamos enrugando, o colágeno vai desaparecendo, aí nós vamos ficando velho. É o linfático que dá essa estrutura harmoniosa da pele, né? E eu fiz a minha tese de doutorado em linfático, porque o professor Pedro Abdala falou, Gleck, ninguém conhece. Você gosta muito disso. Aí eu fiz um aparelho, imitando o aparelho francês, que era sob prensa, com peso. Eu derreti vários canos de estanho e fiz um peso para empurrar todo o líquido dentro do linfático. Porque o linfático ele não tem luz própria, é uma luz virtual. Aí precisava de um contraste próprio, que chamava francês blé patente, é um patente que só colore o linfático. Aí a gente injetava ele subcutâneo, o linfático aparecia, que esse vaso. Aí eu cateterizava ele com uma agulha fininha e colocava nessa prensa, que é um caixote que eu fiz, com peso em cima, mais nada que isso. Eu tinha isso até pouco tempo aqui fazia. Foi a primeira coisa que eu fiz em Brasília também, para descobrir um linfoma, que o professor Pinheiro da Rocha, que operou o Tancredo, não sabia o diagnóstico. E eu que fiz o diagnóstico para ele de linfoma numa senhora com esse aparelho. Então minha tese de doutorado foi só sobre linfático, os cânceres de tireoide. Eu fazia tireolinfografia, é uma técnica nova que
estudamos como a forma, porque o tecido, a tireoide é um tecido altamente linfóide. Tem muito tecido linfóide semelhante à linfa. Então eu não tinha, porque hoje com a tomografia, com a ressonância, não precisa disso mais. É claro. Mas naquela época não tinha. Exatamente. Aí eu injetava o contraste na tireoide e pegava todos os cânceres, suspeito, né? A suspeição era uma forma da gente poder fazer uma cirurgia mais alargada, uma cirurgia mais curativa naquela ocasião. E o professor Abdala gostava muito de mim. Todas as palestras ele me chamava para fazer, no Colégio Brasileiro de Cirurgiões, lá no Rio de Janeiro, em Botafogo, e fora. Nós fomos uma vez para Cuba, ele me levou para Cuba. Naquela ocasião, ele fez uma palestra em Cuba. Eu lembro muito bem que ele tinha uma vontade comunista muito grande. Ele não é comunista, ele achava que o ser humano tinha que ter amizade, tinha que ter um grupo, não podia ser separado. E quando veio o golpe militar, ele morava na Rua Bambina, em Botafogo. E ele tinha muito livro russo. Ele gostava muito da ciência russa. E ele falou assim, Glauco, vai lá em casa e queima aqueles livros tudo, viu? Eu fui lá, queimei todos os livros dele. Ai, meu Deus. Porque senão era ruim para ele. É. Realmente ele nunca teve nada. Mas era um jeito, gostava muito da ciência russa, porque a ciência russa era uma ciência muito desenvolvida. Tinha técnicas muito desenvolvidas. E no Brasil, a ciência americana é que entrava mais. É verdade. E ainda lembro muito bem ainda do professor Abdala, quando eu falei para ele, meu pai não quer ficar aqui não. Aí ele foi lá convencer meu pai. Falou, nós compramos uma casinha para o senhor, lá na zona norte do Rio. Lá tem casinha. Tem casinha, tem quintal. Aí o senhor planta. Falou, não, mas eu não gosto dessas barulheiras daqui não, meu pai. Não gosta. Essa barulheira aqui não. Se o meu filho quiser ir para Brasília, eu vou, mas para aqui eu não fico não. Aí acabou eu vindo aqui, prestando concurso para a Secretaria de Saúde, passei, prestei para o IPASE, que o IPASE foi inaugurado naquela época, o Hospital Garrastazu Médici, que era o Hospital dos Servidores da União, HSU, que eu era dos Servidores do Estado do Rio. E aqui criou o Hospital dos Servidores da União. E era o Hospital Garrastazu Médici, que hoje é o Hospital Universitário. Eu passei também. Aí acabei vindo para cá. Despedi do professor, falei... Mas mesmo assim... Com quantos anos de formado? Hein? Quantos anos de formado já tinha quando o senhor veio para Brasília? 3 anos já. Eu fiz novo. 2 anos de residência médica e fiz um ano de pós-graduação. Certo. Um ano de doutorado. E devo lembrar aqui ainda, foi bom a senhora falar, ao professor Maurício Vilela, que era dono de um laboratório. Ele me ajudou em toda a minha formação de pós-graduação. Na tese de doutorado, ele que patrocinou os meus livros de pós-graduação, que eu tenho até hoje. Ele que patrocinou todos os fármacos que eu precisava, todos. Desde o contraste até o lipiodol, que era feito de óleo de papoula, para poder contrastar o linfático. Ficava durante 72 horas no linfático para estudar os linfonodos, os gânglios que eles chamavam, né? Eu devo ao professor Maurício Vilela. Foi meu professor de bioquímica e é um sujeito que me ajudou muito. Tinha um laboratório, chamava Laboratório Maurício Vilela, acabou falindo, mas era um sujeito extraordinário, Não podia deixar de citá-lo de jeito nenhum. E de Brasília, doutor Glauco, para o TJDFT, qual foi a ponte que o levou para o tribunal? Eu fui para o hospital de base, inaugurei a terapia intensiva que não existia aqui, junto com o doutor Miguel Marcondes, que era um deputado da época, deputado estadual por Mato Grosso também, e nós criamos a UTI, antigamente chamava CTI, Centro de Tratamento Intensivo. Aí ele me chamou, que você vai ficar na CTI, fiquei 2 anos com ele, organizando a UTI lá no hospital de base, no 2º andar do hospital de base, eu e alguns outros colegas, cardiologistas, vários, nós montamos a UTI. Aí depois eu falei, mas eu gosto de cirurgia, não quero ficar em UTI. Aí prestei dentro da própria fundação um concurso que podia interno, que antigamente podia, para passar para cirurgia geral. Aí fui para Braslândia,
Passei em Braslândia quase um ano. Depois fui para Taguatinga, no Hospital São Vicente de Paula, que não tinha um hospital HRT ainda. Aí fui cirurgião lá. Aí quando o doutor Milton Rabelo, que já faleceu, a esposa dele foi até funcionária nossa, foi diretor do hospital de base, me chamou. Lá que eu quero que você venha para cá, quero que você seja cirurgião aqui. Aí eu fui do Hospital São Vicente de Paula para o hospital de base. No hospital de base, como eu tinha o contrato do IPASE, a UNB me chamou para o Hospital dos Servidores da União. E eu comecei a dar aula na UNB, a parte de universitária, e fiquei algum tempo lá no Hospital Presidente Médici como professor da UNB. Mas eu fazia parte do conselho da UNB, mas eu queria que aumentasse as vagas da UNB, porque eu achava que as vagas de medicina eram muito poucas. E são muito poucas até hoje. E uma estrutura muito grande para poucas vagas. Poucas vagas. Mas eles não aceitaram. Eles não aceitaram. Naquela ocasião, vou contar uma história para chegar onde a senhora... Por que eu fui para o tribunal? Naquela ocasião, Aimé Lemeson foi indicado governador do Distrito Federal. Eu prestei um concurso para o IML. Passei para o IML. Mas eu não podia ficar no IPASE, na Fundação Hospitalar. E no IML. E no IML 3 não era possível. 2 sim. Aí eu fiz uma opção para o IML. E fiquei, isso foi em 82, 80, e fiquei meio enrolado, porque não era o que eu queria. Aí cheguei para o Frejá, que era, naquela época foi indicado secretário de saúde pelo Aimé Lemeson. Falei, ô Frejá, vamos fazer uma faculdade de medicina aqui em Brasília, porque 50 vagas é muito pouco. É muito pouco. Tem vaga para militar transferido, tem vaga para não sei o quê. Meus filhos vão começar a estudar, vão ficar grandes, vão querer fazer medicina, os seus filhos também vão fazer. Aí ele falou, não, vamos construir o hospital do HRT. E ele foi construir o hospital do Hospital Regional de Taguatinga. Se a senhora for lá no hospital, é um centro cirúrgico mais bem bolado que tem, que é um centro cirúrgico redondo, onde nós bolamos para que não houvesse contaminação. E ali seria, na nossa imaginação, seria uma outra faculdade de medicina que a fundação ficaria ou particular, como fosse. Mas naquela ocasião a vida dá muita volta. O Aimé Lemeson foi operar de próstata no Rio, o Frejá foi acompanhá-lo e depois mudou, passou outra indicação de outros governadores. Sei que o Frejá saiu da Secretaria de Saúde. Aí nós não concluímos isso aí, não concluímos essa faculdade de medicina que nós queríamos. Mais tarde ele fez essa ESC, que o Frejá inaugurou com o Roriz, é fruto daquele projeto antigo. Daquele projeto antigo. E fez muito bem. Eu acho que o Frejá fez muito bem em ter feito isso aí. Fez tardiamente, mas fez. Aí nessa ocasião, eu estava no IML e me lembro muito bem que lá no hospital universitário, 2 juízes me procuraram. Lécio Rezende, doutor Lécio Rezende, doutor Nível Gonçalves. O Lécio Rezende estava com um ictérico amarelo e estava na mesa, na maca para ser operado. O médico que ia operá-lo, ele passou no corredor, eu examinei, falei, não pode operar, não. Eles achavam que era cálculo na vesícula, eu falei, não, isso é uma pancreatite. Se vocês operar esse homem, ele morre. Eu não sabia que ele era juiz. Se vocês operar esse homem, ele morre. Aí chamei o médico da época, não vou citar o nome, que não interessa para nós. Chamei o médico e falou, você não vai, mas o doutor Lécio, o desembargador Lécio, pode ser testemunho de tudo isso. Eu falei, você não vai operar ele, não. De jeito nenhum. Se você operar, ele não vai aguentar e vai falecer. Isso é uma pancreatite. Ele não tem cálculo na vesícula, não. E realmente não operou, nós tratamos, ele melhorou e ficou meu grande amigo. E o desembargador Nível junto também, que os dois estavam sempre juntos. São muito amigos. Ficaram juntos. Aí me chamaram para o tribunal. Aí o desembargador Eduardo juntou com eles, o desembargador Eduardo Moraes. Que, aliás, é meio parente do senhor, não é? É primo.
Primo. As nossas mães são irmãs, né? A mãe dele com a minha mãe. Nós... Aí falou assim, não, você vai lá. Naquela época era diretor, era presidente do tribunal. Quem era o diretor-geral era o Léo Davi, doutor Léo Davi. E o presidente era doutor, desembargador, lá de São Paulo. Eu cito aqui. Não era o Valtênio, não, né? Não, não era, não, foi antes. Eládio. Eládio Monteiro. Eládio Monteiro. Aí eles foram me Foi o presidente do tribunal que me deu posse. É, né? Pois é, ele que me deu posse também. Ele que me deu posse. Aí os três me levaram lá para apresentar para o doutor Eládio Monteiro. Falou, esse aqui é um grande médico. Aí o desembargador Lécio fez aquele discurso, né? E ele é muito bom para discursar. Muito bom. E falou e tal. Aí falou assim, não, então chama lá o doutor Léo Davi. Chama o Léo Davi. Ó, esse homem aqui tem que ser contratado agora, tem que ser nosso agora, tem que ficar aqui. Aí que piorou, porque eu estava no IPASE, IML, Fundação e Tribunal. Não. Aí não tinha mais jeito. Então, em 83, ainda lembro, em maio de 83, eu tive que decidir. Aí eu larguei o IML, deixei o IML no 8º ano, deixei o IPASE, levei todo o meu tempo do IPASE para o tribunal. Teve um concurso interno na época, que fazia um concurso interno. Tinha. Nessa época tinha. Ascensão, não sei o que mais, né? Eu fiz esse concurso e optei pelo tribunal. Achei o pessoal muito amigo. Um pessoal, quando eu cheguei para lá, para o tribunal, só tinha 2 médicos. Isso que eu ia perguntar, como era a estrutura? A estrutura era um serviço social. Do serviço médico do tribunal, naquela época. Era chamado serviço 83. social. 83. Era um serviço social. Só tinha o doutor Cristóvão, o doutor Valdir e o Jacques, que entrou depois, que era um ortopedista. E tinha o Valdir, que era dentista também, funcionava do lado. E era um serviço social que atendia só as posses. Falei, mas serviço médico que atende só posse, não tem sentido um negócio desse. Eu acho que nós temos que mudar isso aqui. Não era um serviço médico regular, não. Diário, contínuo? Não. Uma hora estava o Valdir, outra hora estava o Cristóvão, não ficavam os 3 lá não. O único que passou a ficar lá das 3 horas, das 15 horas até as 7 horas fui eu. Eu dava minhas 4 horas lá, impreterivelmente, segunda a sexta-feira. Porque eu deixei tudo, eu acho que a gente tem que ser honesto com a gente mesmo. Não adianta eu querer ser honesto com os outros se não for comigo. Aí eu ficava lá. Aí comecei a atender. Eu fui um dos primeiros a atender os servidores, os juízes. Lembro bem que o desembargador Hermenegildo era juiz. E ele teve uma dor abdominal violenta. Ele estava quase prestes a ser indicado para desembargador naquela época. E ele me procurou. E eu coloquei ele numa maca, atendi, fiz a medicação. Isso no tribunal? No tribunal, em 83, em maio de 83, eu lembro muito bem. O desembargador Hermenegildo ainda não era desembargador, era juiz. E tinha um desembargador que tinha uma dor constante, abdominal, que também eles procuraram, tinha médico fora, mas como eu estava atendendo, acabou me procurando. Doutor, ele era baixinho. Então, o nome da biblioteca é um de Juiz de Fora. Melo Martins. Melo Martins. Doutor Melo Martins, desembargador na época já, me procurou. Falei, que eu tenho uma dor constante no abdômen. Aí eu fiz um raio-x dele, tinha uma calcificação de pâncreas. Falei, o senhor tem uma calcificação do pâncreas. Essa calcificação que dá dor. Como está só na metade do pâncreas, o senhor vai vivendo assim. Não opera, não. Se o senhor operar, vai complicar. Eu lembro que a secretária dele era uma secretária muito conhecida da gente, uma pessoa muito boa. Ela lembra até hoje ela em consulta comigo ainda. Eu falei, o senhor não opera, não. Eu vou dar medicação, passei uma medicação antiespasmódica para ele, uma medicação para pâncreas. Ele disse que não tinha mais dor. Mas mesmo assim ele foi para Belo Horizonte, acabou operando, acabou falecendo. Porque deu uma hemorragia grave.
naquela ocasião. Novo ainda. Novo, muito novo. Muito novo. Quando ele levantou da cama na alta, ele morreu sangrando. Porque o pâncreas é uma coisa difícil. Eu tinha pedido para ele. Não opere. Uma calcificação do senhor é só na cauda e corpo do pâncreas. Quando atingir a cabeça do pâncreas, aí o senhor vai ter que operar. Mas tem muitos anos, o senhor pode viver muito tempo isso, mas não sei o que aconteceu. Ele operou em Belo Horizonte e acabou falecendo. E esses acontecimentos foram fazendo com que eu me tornasse muito amigo do pessoal do tribunal. Tanto dos funcionários, quanto dos juízes. Então, esse é um dado muito significativo para a história do tribunal, doutor Glaico. Quando o senhor chegou lá, então, nós não tínhamos um serviço médico Não tinha regular. serviço médico, não. Tinha um serviço social. Entendi. Chamava serviço social. Tinha uma enfermeira, uma técnica de enfermagem só. Só. E esses médicos que vinham um cada hora. Um vinha de manhã, outro de tarde, outro não sei que hora. E foi a partir do senhor Foi. que nós começamos a Começou. ter, de fato, um real serviço médico. Serviço médico no terceiro tribunal. andar. Inclusive, criei agenda para atender. Atendia funcionário, atendia os magistrados. Começamos a atender. Foi aí que eu pedi, na época, o atual presidente da época, o desembargador Honório, que sucedeu o desembargador, eu esqueço o nome dele. Esse que deu posse para o senhor? É o... Eládio. Eládio. O Eládio, inclusive, o desembargador Eládio foi eu que internei no Hospital Santa Luzia. Ele teve um enfisema muito grande, problema pulmonar enorme. Não teve como a gente salvá-lo, porque foi uma agressão muito grande pulmonar. Ele acabou falecendo. Mas eu que me internei lá no Hospital Santa Luzia. Aí falei com o desembargador Honório, ele falou, não, pode chamar quem você quiser. Aí chamei uma ginecologista da fundação, porque não tinha concurso ainda. Chamei um pediatra da Fundação Hospitalar, da Secretaria de Saúde. Aí comecei a criar ginecologia, pediatria. As especialidades. Especialidade para poder atender o pessoal, certo? Aí começamos a fazer um atendimento muito bom, um atendimento no terceiro andar. O espaço era muito pequeno. E foi passando o tempo, e eu devo ao desembargador Nívio e ao desembargador Lécio a oportunidade de crescer o serviço médico. Expandido o serviço médico, sem dúvida nenhuma. Devo a eles, isso é um registro que eu quero sempre fazer, porque, e o serviço odontológico. Também, exatamente. Porque eu achava... Ele veio a reboque o serviço odontológico. Veio a reboque, eu achei que o serviço médico, o tribunal, não podia ter só serviço médico na sede, porque não era privilégio, porque tinha também que ir para circunscrições. Nas outras, eu tinha que atender esse povo. E realmente foi a partir de ofícios que eu pedi, aí nós transformamos o serviço social em serviço médico odontológico. Aí passou a chamar SAMO, Serviço Médico Odontológico. Depois, na época do desembargador Valtênio, eu criei o DAMO, que era o Departamento de Assistência Médica e Odontológica. Aí comecei a colocar nos fóruns. Como eu não tinha muita gente, eu fazia rodízio. Ia em Braslândia. Um fica um dia aqui, outro dia lá. Ou dia em Braslândia, ou dia em Planaltina, ou dia aqui eu fazia. Então eles já sabiam, tem dentista tal dia em Braslândia, tem dentista tal dia em Planaltina, tem no Sobradinho, tem no Paranoá. Então eu comecei a fazer rodízio com pouco grupo que eu tinha, mas de atendimento tanto odontológico quanto médico, certo? E aí nós fomos crescendo. Aí veio o primeiro concurso. Nesse primeiro concurso, então, aí eu criei um grupo mais. E quando houve aquela mudança que teve a interdição do bloco B, na época do desembargador Jerônimo, certo? Aí nós mudamos, fomos lá para um corredor, lá do bloco A, e quando voltamos, nós já tínhamos uma área melhor. Exatamente. Uma área melhor, para atendimento melhor, e criei nos fóruns todo o serviço. E porque eu acho que a gente tem que dar a todo ser humano a oportunidade, sem dúvida, né? De merecer ou de ter a oportunidade de ser bem servido. De ser bem servido. Ser bem servido onde ele estiver trabalhando. E os juízes do tribunal e os servidores do tribunal, doutor Glaico, reconhecem muito isso, né?
acham realmente que o trabalho executado pelo serviço médico do nosso tribunal é excelente. É excelente. O senhor sabe que nós, graças a Deus, nós somos reconhecidos até quando tem perícia no STJ, eles aqui nos chamam para fazer. No Supremo, eles aqui nos chamam. Em Goiânia, nós já fomos fazer perícia para resolver problemas deles. No Ministério Público daqui. E agora, recentemente, o presidente de Tocantins, do Tribunal Tocantins, nos chamou para fazer uma perícia num magistrado lá que está dando problemas administrativo. Então já nomeei para nós irmos lá em Tocantins para prestar esse tipo de serviço, que eu acho a função... relevantíssimo. Eu acho que a nossa função é essa. Né? Não tem dúvida. E trabalhei para o tribunal e amei. Ainda lembro muito bem que quando eu operava no hospital de base, um cirurgião me disse, ô Glauco, por que você trocou o tribunal para o hospital? Não troquei, não. Eu ainda venho aqui. É porque lá eu tenho amigos sinceros, amigos que me dão valor. Isso é verdade. Amigos que me dão aquilo que eu... Não é vangloriar, nada disso. É que eles me consideram. É verdade. Eu acho que o reconhecimento é uma coisa muito importante. Sem sombra de dúvida. A gente trabalha com outro ânimo, com outro ânimo. Outra motivação. Outro ânimo. Doutor Glauco, pelo que eu estou vendo, e eu já sabia disso, essa nossa conversa poderia se alongar para o resto do dia, que temos muita história. Mas o tempo está acabando, já me avisou aqui o rapaz do vídeo. E tem pelo menos 2 perguntas que eu não queria encerrar esse encontro sem fazê-las. Qual foi a motivação para o senhor ir fazer o curso de Direito? Bom, aí quando eu já convivia com os juízes, muitos deles me chamavam. Né? Muitos deles, não vou citar, mas muitos deles me chamavam. Glauco, interpreta para nós essa regra aqui. Essa regra aqui que eu não estou entendendo. Ainda lembro muito bem, um médico, o pai era médico, o filho médico, e a mãe morreu de insuficiência renal. Por culpa deles, e não por culpa do nefrologista. Médico. Entendi. Não por culpa do nefrologista. E a condenação era do nefrologista. Há em uma ação de reparação de danos, né? Aí eu disse, olha, preste bem atenção. Aqui, o nefrologista disse que ela tinha que fazer, usar a transfusão constantemente, fazer a hemodiálise constantemente. E o pai não levava, e a mãe e o filho não levavam, e todos os dois eram médicos. E a mãe não tinha esse conhecimento, certo? Aí então eles culparam o médico. Foi nessa ocasião que ao juiz eu dei, falei, está errado isso aí. O médico não tem culpa. Não estou a favor do médico. Pode ter erro? Pode. O erro pode existir. Todo ser humano é passivo de erro. Justamente. Todo ser humano é passivo de erro. Mas neste caso não. E eles começaram a me chamar para outras argumentações. Em processo tal e tal, sempre guardando sigilo, porque aquilo era importante. Mesmo com a senhora, eu fui uma vez conversar sobre o anencéfalo. Não sei se a senhora lembra, a senhora era juíza, lembra? Não sei se a senhora lembra, eu fui lá na vara da senhora conversar sobre o anencéfalo, porque o médico estava pedindo para sacrificar o anencéfalo. Aí a senhora me disse, não esqueço muito bem, a senhora era juíza, a senhora disse assim, a mãe tem que decidir. A mãe é muito importante nessa situação. Sem dúvida. Ele é inviável, o anencéfalo é inviável, mas a mãe tem que decidir também. E nessa ocasião a mãe era conhecida minha. E a mãe disse assim para mim, o Glauco, o meu pai quer que eu tiro, quer que eu sacrifique, o meu marido quer, minha mãe quer, mas eu queria pelo menos deixar ele morrer no meu colo. Ah, 2 minutos. Maravilha. 2 minutos. E foi o que aconteceu. Que bom. A senhora tinha dado, mas o parto foi no hospital do L2 Sul, a criança nasceu, ela abraçou a criança, era o anencéfalo, tinha só o coto, e viveu 6 horas e acabou morrendo. Então, não sei se a senhora lembra dessa. Não me lembro. A senhora ainda era, a desembargadora Edevalda ainda era juíza, estava lá também nessa ocasião. E lembro de uma passagem também importante, que a desembargadora Edevalda me pediu
sobre um lote que estava de divisão, em que ela foi visitar onde as estacas estavam. Falei, juiz, tem que fazer isso mesmo, a senhora fez o que é correto, né? Porque a estaca, a cerca tinha que mudar para lá ou para cá. Ela foi lá nesse local, em Braslândia, mostra, não, se a cerca era aqui, é aqui que ela era. Toda a vida foi aqui, por que tem que mudar agora? Então eu fui aprendendo com vocês muita coisa. E achei que eu tinha que estudar, porque o direito é uma ciência extraordinária, extraordinária. Eu acho que todo ser humano que pudesse devia fazer o direito, principalmente os nossos políticos, que eles vão mexer com leis, o legislativo, eles tinham que ter conhecimento, porque você tem uma abrangência muito grande. É verdade. Uma abrangência muito grande no conhecimento e na conduta de cada pessoa, certo? Aí eu falei assim, eu vou fazer direito. Sei que vai ser sacrificante para mim. Exatamente. Para na UDF e toda noite, nunca matei uma aula, nunca. Que maravilha. Durante meus 5 anos, nunca matei uma aula. Fiz o meu curso, fiz a minha pós-graduação, o mestrado, né? O mestrado com o desembargador Manioto, no curso dele. Eu tenho até o título de mestrado em Direito, sobre responsabilidade civil. Civil e penal do médico, junto aos hospitais, na função hospitalar. Isso foi muito importante. Tanto é que hoje eu dou aula de medicina legal, justamente por esse conhecimento que eu tenho. E o ML sempre me recebeu de braço aberto, mesmo eu não sendo do quadro. Eu sempre vou no IML, dar aula, todo sábado eu estou lá no IML dando aula para os alunos. E o direito me serviu muito, me ajudou demais a conhecer vocês, a conhecer a profissão de vocês, a dificuldade que vocês passam para decidir o que é uma coisa, às vezes, imponderável. Imponderável, né? Eu, às vezes, tenho que decidir uma doença. Como o caso do desembargador Lécio, que queria operar, eu falei, não, opera não, que vocês matam ele. Vocês vão matá-lo. Vamos tratar, porque tem que ser tratamento. Às vezes tem coisa que a gente acerta, tem coisa que a gente não acerta. Então, para vocês, é muito difícil. Muito difícil. Mas antes de encerrar... Isso faz um sofrimento muito grande. Sem sombra de dúvida. Inclusive, traz um transtorno de angústia muito grande para o magistrado. Eu tenho atendido muito magistrado angustiado, que eu vejo que é nessas decisões. E é isso mesmo. Nessas situações difíceis que eles passam, como fazer, como proceder naquilo ali, certo? Então, o direito é muito importante, muito bom. Para mim foi muito... E para encerrar, com pena do nosso tempo estar esgotando, eu faria uma última pergunta, Dr. Clay. O que o senhor idealiza ainda, o que o senhor acha que o nosso serviço médico precisava ter e ainda não tem, para bem servir a comunidade do tribunal? O senhor fez uma pergunta de uma importância muito grande. Já, inclusive, alguns administradores já pedi, nós precisamos fazer um trabalho preventivo. O trabalho preventivo é o melhor trabalho que tem, principalmente junto ao magistrado, aos funcionários, certo? Criar uma equipe que possa fazer um trabalho, um exame periódico para avaliar, antes que a doença chegue, aquela patologia provável que possa existir. Isso é muito importante. É claro que eu lembro que na última presidência do Lula, ele colocou o periódico, só que não deu dinheiro para isso. Não colocou no orçamento um dinheiro. E se a senhora for utilizar o plano de saúde quebra. O plano de saúde não suporta fazer exames periódicos. Mas é um exame que nós temos que fazer. E eu tenho a plena vontade e a plena confiança de que eu vou conseguir isso no tribunal. Fazer com que eu faça, lenta e progressivamente, o estudo periódico, o estudo preventivo, o trabalho preventivo. O caminho aí é maravilhoso. Que é o melhor caminho para a gente poder evitar as doenças. Exatamente. Evitar. Eu recebi de uma funcionária lá, que teve uma doença que ela achava incurável. Ela me deixou, tem um livro aí, em que ela disse, falou, Glauco, eu lembro de uma palavra que você falou, nada é incurável. Não existe incurável. Existe aquilo que a gente não sabe, né? E eu sempre lembro de um professor
francês que sempre me orientou na vida. Ele era barbeiro, começou na barbearia a treinar, Ambroise Paré, que era um menino que via vendo o barbeiro como é que ele mexia com a navalha, e foi um grande cirurgião nas últimas guerras. E ele dizia assim, olha, nós não curamos, nós tratamos. Só Deus cura. O que eu estou fazendo para a senhora é um tratamento. Esse tratamento eu dependo da minha ação e da vontade da senhora. Se a senhora não tiver vontade de sarar, de melhorar, vai ser difícil. Não depende só da minha vontade. Agora, Deus cura, mas só Ele que cura. Mas depende de nós dois. Eu ter vontade e a senhora ter também dentro de si a consciência de que tem que lutar contra isso. E essa menina ficou boa. Que ótimo. Ficou muito boa. Então, essas coisas vão nos ensinando na vida como proceder, certo? Como conviver. Eu acho que o mundo precisa de mais amor, mais carinho e mais reconhecimento. O ser humano que não é agradecido não tem condição nem de viver. O agradecimento é a arma mais importante que possa existir dentro de nós. E eu sou agradecido ao tribunal por tudo que ele me ensinou, por tudo que ele fez por mim, pelas oportunidades que todos os administradores me deram. E de coração, eu agradeço do fundo da alma tudo que eles fizeram por mim lá dentro do tribunal. Dr. Clark, nós é que agradecemos ao senhor, sabemos da sua luta e estamos lá esperando o mais breve possível o senhor implementar esse belíssimo projeto, do qual certamente o tribunal se orgulhará. Muito obrigada. Eu que agradeço muito a senhora por estar conosco aqui hoje. Obrigada. E essa equipe maravilhosa que nos ajudou nessa entrevista. Muito obrigada.